Fala pessoal, estamos aqui com mais um Minuto de Conhecimento. Me chamo Ricardo Barreto. Se você não assistiu o vídeo anterior, o vídeo de apresentação desse canal, lá eu informo o intuito desse trabalho, desse projeto. É o compartilhamento de conhecimento nas áreas de negócios, empreendedorismo, finanças, desenvolvimento pessoal. E trouxe também uma pesquisa feita pela Câmara Brasileira do Livro em 2019, apontando que o Brasil, no ranking, ele está em 27º lugar de leitores. Realmente é muito triste isso, né? Outro dado que eu não trouxe também, mas uma pesquisa feita aponta que 44% da população brasileira lê, apenas 44%. E 33% sequer comprar um livro na vida. É muito triste isso, né? Por isso que esse trabalho, o intuito disso é realmente compartilhar com vocês conhecimento, tá? E hoje eu trago um resumo de um livro muito bacana, muito interessante, e condiz muito com o que nós estamos vivendo hoje, nessa crise que o mundo passa, né? Da onde vêm as boas ideias? Da onde vêm as boas ideias, tá? Esse livro foi escrito por um americano, Steve Johnson. Ele nasceu em Washington DC em 1968 e a primeira edição desse livro foi em 2010. É muito interessante esse livro porque ele explica de onde é criada as boas ideias, de onde surgem as boas ideias, né? Às vezes a gente fica imaginando, vou ter um sonho e vai instalar um insight e já vou criar alguma coisa, né? Pode até acontecer, pode acontecer sim, né? De você levantar de manhã, pela manhã com uma ideia, né? Mas apenas uma ideia, você precisa florar essa ideia, você precisa desenvolver essa ideia. E o autor diz também que não basta só você ter uma boa ideia, você precisa ter instrumento, você precisa ter outras fontes de conhecimento para que essas boas ideias venham acontecer, né? Venham aflorar, venham se tornar realidade, né? E ele fala também que você precisa ter conhecimentos em algumas outras áreas, áreas de finanças, áreas de marketing, áreas do comércio, por exemplo, né, área comercial, né? Então é interessante você ter isso em mente, né? Outra coisa também que ele fala é sobre o time, né? O time é muito importante porque não adianta você criar um serviço, criar um produto fora do tempo, né? Por exemplo, na década de 50 não existiam os computadores, então se a Google tivesse sido criada ali, realmente seria um fracasso, né? Outra coisa também, o YouTube. O YouTube na década de 90, né? Se o YouTube tivesse sido criado na década de 90, também seria um fracasso, porque na década de 90 tinha sim a internet, mas o sinal da internet, a velocidade da internet era muito fraca, muito lenta, então você não iria conseguir baixar os vídeos e assistir os vídeos como nós assistimos hoje, né? Outro exemplo também muito interessante de time, né, de você criar o seu produto, o seu serviço no tempo certo. Um exemplo é o Instagram. O Instagram foi criado, para quem não sabe, um dos criadores foi um brasileiro, né? E pouco depois, creio que um pouquinho mais de um ano, 17, 18 meses, não me recordo, mas um pouquinho mais de um ano ele foi vendido por alguns bilhões de dólares, né? Então o Instagram, por exemplo, ele foi criado no momento certo, no momento onde os smartphones tinham suas câmeras e as empresas de smartphones estavam desenvolvendo, melhorar a tecnologia das câmeras, porque nesse momento as pessoas estavam tirando foto, postando, compartilhando suas fotos. Então o Instagram veio no momento certo para poder ter esse conjunto, né? Uma coisa interessante que o autor fala também sobre as possíveis adjacentes. Então isso são as possíveis adjacentes, são momentos certos que te possibilitam a você ter sucesso no seu produto, sucesso no seu serviço, né? Então o Instagram veio de forma assim muito assertiva, muito no momento certo mesmo, né? E foi um sucesso. Se o Instagram tivesse vindo antes das câmeras ter aí a melhoria na sua tecnologia, talvez não seria tão bom. E talvez se ele viesse depois, um ano depois, né, da tecnologia de câmeras acoplada aos smartphones, talvez ele encontraria aí um concorrente, até mais concorrentes, brigando aí por esse espaço, né? Então é muito importante o time. O time na criação de novos negócios, de novas ideias é muito importante. Eu listei alguns pontos aqui interessantes para a gente poder compartilhar com você, né? Por exemplo,
Eu falei do Time, eu falei do Insight, as plataformas, por exemplo. Hoje está muito mais fácil você criar um produto, criar um negócio, devido às plataformas já estão criadas, né? O Twitter, por exemplo, muitos aplicativos foram desenvolvidos na plataforma através do Twitter, né? Temos aqui a Google Maps, né? O Waze, por exemplo, é um sucesso. O Waze, para quem não sabe, é um aplicativo de localização geográfica, foi criado por o exército israelita, né? E hoje ele serve para todo mundo se locomover e se localizar, né? Então, aqui nos Estados Unidos, por exemplo, existe uma empresa chamada DoorDash, que é uma delivery de comida, né? Que usa o aplicativo Waze, que usa o aplicativo Google Maps para poder auxiliar as pessoas a localizar o ponto de retirada do alimento e a entrega, né, para os clientes, né? Então, para você ter uma ideia, as coisas funcionam assim, né? Se formos pensar naquela frase do pai da química, né, o Antoine Lavoisier, que fala que na natureza nada se perde, mas tudo se renova, né, tudo se transforma, né, nada se perde, nada se cria, nada se perde, mas tudo se transforma, né? Se puxarmos isso para o mundo dos negócios, podemos dizer que nada se cria, nada se perde, mas tudo se combina, né, tudo se agrega, né? Então isso é um exemplo bem bacana para a gente poder trazer as novas ideias, a criações de novas ideias, de novos produtos e serviços, né? Nós podemos trazer o compartilhamento de outras ideias, né? Então assim, nós não vamos inventar a roda, nós vamos trazer algo que já foi criado, algo que já foi inventado, que está funcionando, né? Para poder aperfeiçoar o nosso serviço ou o nosso negócio. Ok? Outra coisa também importante a mencionar, que o autor ele fala sobre você compartilhar com outras pessoas suas ideias, né? Hoje, na verdade, nós estamos vivendo aí uma geração Y, né? A geração da cocriação, a geração da economia compartilhada, né? Então, por exemplo, o exemplo dos coworks, né? São espaços compartilhados com outros profissionais de diversas áreas, né? Onde você compartilha ali, você faz o seu trabalho, você desenvolve o seu trabalho, mas em volta tem outras pessoas desenvolvendo outros tipos de negócio, com outros tipos de pensamentos, outras culturas, outras vivências, outras experiências. Isso é bacana porque você acaba compartilhando as suas ideias, né? E talvez nisso aí venha a criar novas ideias. Você pode trabalhar as suas ideias de forma compartilhada, e isso ajuda você a implementar as suas ideias, né, os seus produtos, os seus serviços, ok? Outra coisa também que o autor ressalta bastante, né? Que aqui esse momento de eureka, esse momento de você, quando você cria, você tem um insight, você tem uma nova ideia, isso não é o suficiente. Você precisa ter assim uma gama de informação, né? Isso está relacionado ao movimento cultural, da onde você vai expor o seu produto, ao movimento de pessoas, qual é o nicho de mercado, qual é a pessoa que você vai atingir. Então você precisa estudar essa área, você precisa estudar esse pessoal, a pessoa, o foco, né, onde você vai estar investindo o seu produto, investindo o seu serviço. Então, isso é muito importante. Então, esse momento de instalar aquele insight, né, isso não é o suficiente. Você precisa ter outros conhecimentos para poder agregar para que o seu produto, o seu serviço venha a ter sucesso, né? Outra coisa interessante que o autor ele ressalta, né, é com relação aos ambientes, né, como eu já disse, compartilhados, mas a gente tem que sempre entender que o ambiente compartilhado com outras pessoas, você não precisa ter medo de compartilhar as suas ideias, você não precisa ter receio de essas ideias ser roubadas, né? Por exemplo, o Elon Musk, né? O Elon Musk, ele é o criador da Tesla, né? Quando ele tinha as patentes, né, o Elon Musk ele decidiu compartilhar com outras pessoas. Então ele bateu na porta dos concorrentes e falou: mas olha, tá aqui a tecnologia, tá aqui, me ajuda a desenvolver isso daqui. Então ele não segurou as patentes, né, da invenção que ele teve, da criação que ele teve, da ideia que ele teve, ele compartilhou. Isso faz parte, né, da evolução humana. Então Elon Musk ele realmente teve essa ideia de compartilhamento da informação, e hoje a maioria das montadoras está usando essa tecnologia, né?
Então, isso é muito importante, a gente precisa compartilhar, a gente precisa trazer para as pessoas a nossa ideia, para que as pessoas venham compartilhar e acabar melhorando, para que nosso produto seja um sucesso, para que nosso serviço seja um sucesso, né? Outra coisa também que o autor fala, que os erros é essencial. Os erros ocorrem, né? Tem um pesquisador, um cientista que criou a penicilina, por exemplo, né? Ali a penicilina foi criada através de um erro, né? E ele acabou, deixa eu ver se eu anotei o nome dele aqui, Alexander Fleming. Alexander Fleming, ele foi o criador da penicilina. Então ele acabou, através de um erro, ele descobriu que as bactérias ela não resistiam a esse tipo de influência e acabava morrendo. Então surgiu aí os antibióticos, né? A penicilina uma invenção, foi criada através de um erro. Então o erro é importante, né? Hoje, por exemplo, a Google, existe um setor de criação lá que eles são incentivados a errar, eles são incentivados a cometer erros, porque através do erro é criada uma nova ideia, né? Você acaba trabalhando em cima desse erro e através desse trabalho você acaba criando novas ideias, novos produtos, novos serviços. Então as pessoas, né, que ficam limitadas ao erro, realmente elas ficam ali engessadas, né? As empresas que são mais conservadoras, que não têm essa cultura de erro, essa cultura, né, de deixar os seus profissionais, os seus colaboradores, né, livres, né, à vontade para poder fazer e poder errar e poder consertar, realmente isso limita, né, o incentivo da criação, o incentivo de novas boas ideias, né? Então é isso, pessoal, é um pouco do livro, né? É interessante a gente sempre lembrar que novas ideias ela vem com insight, sim, mas ela precisa ser trabalhada. Então através desse trabalho você pode trazer outras pessoas, né, para te ajudar a melhorar, a desenvolver o seu produto e o seu negócio. Ok? Você gostou desse vídeo? Dá um like aí, se inscreva no canal. Toda semana um vídeo novo que eu vou fazer para você, um vídeo novo que eu estarei trazendo, um resumo de algum livro interessante, com um assunto interessante, para poder compartilhar com você, para enriquecer as suas ideias e melhorar cada vez mais aí a sua vida. Ok? Um grande abraço, até já!